Ei, olha quem tá aqui de novo, sou eu, Marronzinho do teu coração, Pastor Braulio. Grande beijo também, vai. Cenário. Vinheta. O Marrom quer saber! Ô pastor, o negócio é o seguinte, a pergunta de hoje é meio confusa, assim, porque quando eu tinha 17 anos eu senti um negócio muito forte no meu coração, assim, uma deprê mesmo, sabe? Eu identifiquei como uma depressão. Aí eu contei com alguns amigos. Eu falei, cara, eu acho que eu tô meio deprimido. E eu procurava um motivo, assim, eu nem tinha um motivo aparente. Mas eu, de fato, eu me sentia deprimido, assim. Eu senti isso ao longo da minha vida, em alguns momentos e tal. E chegou ao ponto de uma pessoa falar que isso era demônio, não era uma depressão e tal. Bom, eu sempre fui uma pessoa muito disposta, muito disposto a ser feliz. Então isso nunca me incomodou muito. Toda vez que eu me sentia meio deprê, meio baixo astral, era coisa de um dia, algumas horas, e eu já procurava um futebol para jogar, um ensaio para fazer com a banda. Quando eu vi, eu estava liberto daquilo e, graças a Deus, eu não me considero uma pessoa deprimida. Eu sou uma pessoa antidepressão total. Às vezes ela tenta vir assim, mas existe uma confusão entre depressão e demônio. Existe uma galera que fala que isso provém do demo. Eu queria te perguntar, queria que você falasse, na verdade, propriamente uma pergunta, mas queria que você falasse, conversasse um pouco com o Braulio e com a gente sobre essa coisa da depressão e tão associada à possessão demoníaca ou intervenção do demônio no nosso ouvido, tentando entrar. Eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre isso daí para esclarecer para uma multidão que fica confuso, às vezes achando que tá endemoniado e precisa se tratar. Beijo, Barba! Te amo! Ê, Marronzão. Rapaz, no meio religioso, e religioso triunfalista, religioso existencialista do ponto de vista pentecostal, ou seja, Deus só está contigo se houver uma intensidade, uma efervescência, uma ebuliência, um fervor intenso. Do contrário, silêncio é ausência de Deus. Do contrário, tristeza é ausência do Espírito. Do contrário, depressão é sinal de opressão. Do contrário, melancolia já é um encaminhamento para uma brecha espiritual, para uma tristeza maligna plantada no coração. É um horror crescer nesse meio, desde criança, sofrer tortura cristã infantil, como no dia de hoje a gente já mostrou aqui superficialmente em rápidas letras e canções para crianças. Uma tortura existir assim. E eu, quando me converti, a primeira coisa com a qual eu comecei a ter que lidar, além dos demônios e dos endemoninhados, era com essa angústia de crente. Toda tristeza era proibida, era pecaminosa. Então, ou o indivíduo estava com um pecado oculto, quando estava num estado tristonho, ou então ele estava sob opressão, se esse estado acontecesse com alguma regularidade ou se prolongasse por algum período. Às vezes, uma pessoa, uma semana depois de uma determinada tristeza justificada, começava já a procurar você achando que tinha alguma coisa errada com ela, como ainda hoje acontece. Hoje já menos, exceto dentro desses grupos fechadíssimos, sob essas redomas do pavor, onde pessoas são proibidas até de falar com as outras e de nomearem qualquer que seja os seus sentimentos, até em voz alta, que é para o diabo não ouvir. Você lembra disso? Como funciona? Na realidade, meu querido, é justamente por causa dessa negação da tristeza admissível, da tristeza digna de luto, é pela negação da tristeza saudável, é pela negação da necessária ciclotimia da existência, de que há tempo para tudo, há tempo para rir e há tempo para chorar.
Há tempo para abraçar e há tempo para dizer não. Há tempo para abrir-se para o gozo e há tempo para fechar-se. Para toda e qualquer experiência existencial do tipo, faz parte da saúde da mente ter a capacidade de responder à existência com propriedade, com adequação, com bom senso. Isso gera solidez emocional, força, saúde mental, psicológica na gente. Qualquer outra coisa adoece. Especialmente nos dias de hoje, o que a gente tem é uma indústria no mundo inteiro de culto à depressão, a qualquer que seja a tristeza. Há uma indução à euforia tão grande no planeta em razão de haver tanto terrorismo, tanta dor, tanta calamidade, tanta coisa. O lado bipolar do planeta é essa indução à euforia, ao frenesi pulante, a essa coisa que não cessa nunca. E que quando não é assim, por qualquer razão da existência, o próprio indivíduo que não se encontre nesse estado começa a procurar alguma emulação para entrar nesse estado. Aí ele tem que beber alguma coisa, ele tem que cheirar alguma coisa, ele tem que tomar alguma coisa, ou ele tem que se forçar a alguma balada, alguma hora de pulação, ele tem que se obrigar a alguma coisa assim, alguma alegria. Do contrário, ele vai ter que procurar imediatamente um psicólogo, se persistir, um psiquiatra, porque é proibido sentir naturalmente tristeza. Eu sofri de tristezas, por exemplo, diariamente, desde 7 anos de idade. Quando davam as 6 horas da tarde, me batia uma tristeza enorme. Quando eu era criança, em geral, essa tristeza vinha ao meu coração porque era hora de largar a bola, o futebol, o peão, os amigos, todo mundo ia entrar em casa, tomar um banho gelado no camburão do lado da casa. Se atrasasse, a minha avó, a mãe velhinha, mãe da minha mãe, que teve um papel intenso na minha educação infantil, e veemente nisso, sem me deixar nenhum trauma, mas me dava tristeza de pensar que o dia tinha acabado e eu ia ter que voltar como criança de 7 anos para o puleiro da minha casa. Quando eu estava com 16, 17 anos, o pôr do sol voltou a me dar também uma profunda tristeza. Aí já era mais de natureza existencial, era uma melancolia do meu dessignificado. E foi algo que se transformou numa emoção prazerosa depois que me deu a certeza de que aquela nostalgia anterior era apenas um canto, era um gorjeio melancólico de um espírito que queria voltar para casa, como aquele pinguim que queria ouvir din-din, din-din, vem cá pro João, pro abraço do meu coração em Deus. Mas hoje é proibido sentir tristeza. Tristeza parece que é algo que não é concebível na existência. Aí, conclusão, o indivíduo, por causa da negação da tristeza, vai caindo em outras formas crônicas de tristeza, que se chorasse a tristeza com realidade, ficava livre dela. Se a vivesse com o prazo do luto certo e depois se dispusesse a levantar, passaria por ela. Mas como há uma necessidade enorme de negá-la, ela se introjeta cada vez mais. É claro que isso aqui é uma hipersimplificação, eu poderia falar uma vigília sobre isso. Quando você pediu para eu falar um pouco sobre isso, não dá para falar um pouco sobre isso, eu estou falando sobre isso há 43 anos. O meu site é lotado disso. Todo dia é um pouco disso. E, sobretudo, fazendo a diferenciação. A diferenciação eu estou tentando fazer desde garoto. Eu escrevi um livro quando eu tinha 21 anos de idade, chamado Principados e Potestades. Eu morava em Manaus. Era sobre a diferenciação. Porque já tinha tanta gente me procurando e eu ainda tão novo. Misturando as coisas e eu querendo separar. Mas daria um tratado falar sobre essa separação para as mentes problematizadas pela religião.
Porque para quem está de fora, a resposta é que eu estou dando. A maioria das depressões que eu vejo se instalando nascem da negação do direito à tristeza. E também a veemência com a qual a gente deve dizer eu tenho direito a essa tristeza, tanto quanto dizer acabou o luto por essa tristeza e seguir adiante. Viver estações e atravessá-las é o que me garante primaveras constantes no ciclo da existência. Mas se eu não entender que a alma não é diferente das estações bem firmadas nos lugares do planeta onde primavera, verão, outono e inverno fazem parte de um ciclo natural de ser, quem não admite isso, pela religião e pela negação, anda em estado frequente e constante de fazer da vida uma eterna e inexistente primavera. E não saber viver as estações diferenciadas da vida, nem as circunstâncias da existência que marcam fases e estações de dor, de choro necessário para crescer, para levantar, para prosseguir, para viver. Quem olha para Jesus não pensa mais no diabo como tendo participação nas dores do ser. Um beijo, meu querido Marrom. O Marrom quer saber! Vem IVTV, o canal é você.